Bem-vindos ao Historizando, mais uma vez a questão da semana. Para quem não está sabendo, toda sexta-feira a gente vai corrigir uma questão juntos, a gente vai entender sobre essa questão, conversar sobre as alternativas e, é claro, falar um pouco da matéria que envolve essa questão. E também, para quem não está sabendo, eu estou disponibilizando listas de exercícios lá no grupo do Telegram. O link está aqui embaixo. Para quem não sabe, Telegram é um aplicativo, é como se fosse o WhatsApp, só que ele dá mais possibilidades para a gente ter esses grupos, né? Ainda mais que você não precisa disponibilizar o seu telefone, eu não preciso saber seu telefone para ter você no grupo comigo. Então é muito importante para a nossa segurança e também porque lá não tem limitação de número de pessoas para o grupo, então vem fazer parte do grupo do Historizando lá no Telegram também. E aí a gente está na primeira lista ainda, mas em breve eu vou disponibilizar a segunda lista. Nessa primeira lista a gente tem América Espanhola, Grécia Antiga e Roma Antiga. Já corrigi uma questão de América, já corrigi uma questão de Grécia, vou deixar a playlist linkada aqui para vocês. E agora nós vamos falar um pouquinho de Roma. Temos tanto questão do Enem quanto outras questões que a gente vai discutir. Se vocês quiserem dar sugestões ou de questões ou de vestibulares para a gente trabalhar, comenta aqui embaixo que a gente vai continuar conversando. Ainda mais nesse período de quarentena, vamos continuar estudando juntos, combinado? Então, é o seguinte, hoje nós vamos falar de escravidão na Roma Antiga e a questão fala da seguinte forma. A escravidão na Roma Antiga foi praticada desde os tempos mais remotos dos reis, mas seu desenvolvimento em grande escala foi consequência das guerras de conquista. Já começa a questão com um texto que vai nos ajudar bastante. Inclusive, essa questão poderia estar no Enem. Ela não é do Enem, mas ela poderia estar no Enem. Se parece com uma questão do Enem. Por quê? Ela já no texto te mostra algumas características importantes sobre o que está se perguntando. Então, duas características legais de entender. A escravização na Roma Antiga começa desde os tempos mais remotos, desde o início, desde a monarquia romana. Para quem não sabe, a história da Roma Antiga é dividida em monarquia, república e império. Então, desde o princípio a gente tem esse processo de escravização. E aí ele fala, mas seu desenvolvimento, o crescimento desse processo de escravização vai vir junto com as guerras de conquista. O que são as guerras de conquista? São as guerras para se tornar, então, esse império que Roma foi. Por quê, gente? A gente tem esses três períodos, como eu disse, e Roma, a partir do período republicano, começam as guerras de expansão. Tem muita gente que acha que o Império Romano só vai começar a se expandir no período imperial. Mas não, gente. Para chegar a ser o tamanho de império, é porque ele se expandiu antes. Então, as primeiras guerras de expansão vão ser na República. Inclusive, as primeiras mesmo foram as guerras púnicas, ok? Então ele fala, começa desde sempre lá na história romana e se desenvolve a partir das guerras de conquista, então a partir dessas guerras de expansão do império. Sobre a escravidão na Roma Antiga, é correto afirmar que, letra A, assemelhava-se à escravidão ocorrida no Brasil colonial, pois era determinada pela procedência e pela raça. Interessante a gente discutir isso porque nós temos, então, o processo de escravização antiga sendo diferente do processo de escravização moderna. Como assim? Na antiguidade, a gente não tem o que a gente chama de escravidão étnica. As pessoas não vão ser escravizadas de acordo com a cor da pele, de acordo com a origem delas necessariamente. Como vai acontecer na escravidão moderna. A escravidão moderna é a escravização dos negros africanos. Então, nós temos na antiguidade duas condições para ser escravizados. Nós temos os escravos, os escravizados de prisioneiros de guerra e os escravizados por dívida. Então, se a pessoa deve muito, ela pode se tornar uma escravizada. Inclusive, tanto na história grega quanto na história romana, ao longo da história, a gente tem leis que proibiam a escravização por dívida, mas não foi sempre na história dessas civilizações. Então, a gente também pode contar com a escravização por dívida. Porém, a maioria das vezes, ainda mais se a gente pensa em Império Romano, a escravização é por guerra, porque se a gente tem guerra de conquista, até o próprio texto disse, logo nós temos a escravidão por guerra aí sendo maior.
Então, a letra A não vai estar correta porque nós não temos essa semelhança. Existem semelhanças entre escravidão antiga e escravidão moderna? Sim, existem. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo exclusivo comparando essas duas mais profundamente, comenta aqui pra mim que a gente pode fazer. Mas não é o caso, tá? Essa questão. Então, A tá errada. B. Aumentou significativamente durante a expansão romana pelo mar Mediterrâneo. Opa, essa aí vai atrair a gente. Primeiro, que se você não sabe nada de escravização romana, o texto é um excelente apoio. Como a gente já conversou aqui, o próprio texto fala que o desenvolvimento em grande escala foi consequência das guerras de conquista. E a letra B fala, aumentou significativamente, então, o desenvolvimento em grande escala durante a expansão romana pelo mar Mediterrâneo. Para quem não sabe, e é bom saber, o Império Romano vai contornar aí o mar Mediterrâneo. Essa é a intenção aí do Império Romano, esse controle desse contorno aí do mar Mediterrâneo. Tanto que as guerras púnicas, são as primeiras guerras de expansão que vão acontecer ali na região do norte da África, o interesse maior é justamente controlar aquela região ali do comércio mediterrâneo. Então, a letra B tá ok. Agora, a gente não pode, quando faz uma questão, simplesmente marcar e sair correndo, né? A gente tem que ver as outras, o que elas estão falando pra gente. Letra C. Atingiu o auge com a ocupação romana da Germânia e de territórios na Europa Central. Aí vai apelar um pouquinho. Acredito que o Enem não colocaria uma alternativa dessa, porque a gente teria que saber um pouquinho mais profundamente sobre essas regiões. Como eu disse para vocês, as primeiras conquistas romanas vão acontecer ali na região do norte da África e tudo mais. A questão da Germânia vai acontecer mais durante o período do Império em si, tá? Então, a gente não tem a letra C como correta. Letra D. Diminuiu bastante após a implantação do Império e foi abolida pelos imperadores cristãos. Não. Diminuiu bastante, a gente está sendo inclusive contraditório com o que o texto está falando. Porque o texto está falando que o desenvolvimento em grande escala foi consequência de guerra de conquista. Guerra de conquista vai ser então essa questão imperial. Logo, a gente está contradizendo o que o texto está falando. E em nenhum momento na Roma Antiga a escravidão vai acabar, vai ser abolida, tá? Sendo imperador cristão ou não, a escravidão continua acontecendo. E letra E, por último, mas não menos importante, diferenciava-se da escravidão ocorrida no Brasil colonial, pois os escravos romanos nunca podiam se tornar livres. Olha só, que interessante. A gente olha a letra E e fala, diferenciava-se, a gente sabe que tem diferenças, né? Então, a pessoa desavisada pode já marcar essa porque tá falando que é diferente da escravidão no Brasil. E realmente é. Mas ele deu um motivo aí dessa diferença. E esse motivo não é um motivo legal. Por quê? Escravos romanos nunca podiam se tornar livres. Errado. Podiam sim. Tanto que em relação a prisioneiros de guerra, eles poderiam se tornar livres, né? Em algum acordo com o senhor, em alguma questão aí, por exemplo, em algum mérito, se ele se torna um soldado, em alguma questão você pode se tornar livre. Ou, no caso dos de por dívida, se você paga a sua dívida, você se torna livre. Então, a alforria não existia só na escravidão moderna, existia também na escravidão antiga. Então, a gente não pode falar que a letra E, por isso que o que melhor atende a gente nessa questão é a letra B, aumentou significativamente durante a expansão romana pelo mar Mediterrâneo. O que eu quero que vocês observem é que nessa questão, se você ficar em dúvida entre duas, por exemplo, digamos que você não conhece a letra C, não sabe se ela pode ser a resposta, porque você não sabe aí a ordem das conquistas romanas, não tem problema. Quando você fica em dúvida entre duas, nesse caso, principalmente se você está falando de Enem, volta no texto. O que mais combina com o texto? O texto não fala justamente desse desenvolvimento que a gente falou aqui nesse vídeo como um todo? Pois é, o aumento significativo da letra B casa mais com o que ele está te contando. Então, marca, beleza?
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, a lista de exercícios está lá no grupo do Telegram, link aqui embaixo. Link do Instagram, @historizandotati, também tá aqui. Me acompanha por lá, que eu tô postando muita coisa, principalmente nesse período que a gente tá em casa. A gente não pode parar de estudar, a gente não pode se desmotivar. E nós vamos juntos, porque eu também aqui, ó, preciso de vocês comigo. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. Um beijo e até a próxima!